Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a estratégia norte-vietnamita na Guerra do Vietnã, que garantiu a vitória após a saída dos Estados Unidos, mesmo sem vencer nenhuma batalha. Esse vídeo é patrocinado por Conflict of Nations. O Conflict of Nations é um jogo de estratégia PVP online gratuito, onde você pode escolher um país real para liderar em uma guerra global moderna, envolvendo até 128 jogadores. Os jogos são em tempo real e podem levar semanas para serem concluídos. Você pode usar mais de 100 sistemas diferentes para construir o seu exército, como tanques, jatos e submarinos nucleares, podendo declarar guerra aos seus vizinhos ou formar grandes e poderosas alianças com outros jogadores. No Conflict of Nations, todos os aspectos da guerra moderna estão presentes, como a pesquisa de novas tecnologias e a construção de infraestruturas. Tal como no mundo real, no Conflict of Nations, a logística, assim como as táticas, são fundamentais para a vitória. Até a economia entra em cena, totalmente orientada por recursos e influenciada pela densidade populacional e o moral. E você pode jogar com a mesma conta no PC e também no celular. Por isso, o que você está esperando? Clica no primeiro link aqui na descrição para ganhar 13 mil de ouro, um mês de assinatura Premium de graça, uma oferta válida apenas por 30 dias. Clique no link na descrição, escolha o seu país e lute até a vitória. Em 30 de abril de 1975, após quase 35 anos de guerras ininterruptas, primeiro contra os japoneses nos anos 40, depois contra os franceses entre os anos 40 e 50 e finalmente contra os norte-americanos entre os anos 60 e 70, os norte-vietnamitas conseguiram finalmente unificar todo o Vietnã debaixo da bandeira comunista. Uma vitória inusitada, tendo em vista um elemento, no mínimo, bastante curioso. Os norte-vietnamitas não venceram nenhuma das inúmeras grandes batalhas que travaram. Mas como é possível vencer uma guerra sem vencer nenhuma grande batalha? A Guerra do Vietnã, que conhecemos dos filmes, com tropas norte-americanas, australianas, neozelandesas, sul-vietnamitas e de outras nações, combatendo nas florestas densas e úmidas do Sudeste Asiático, é apenas o capítulo final de uma longa guerra que começou em setembro de 1940, com a invasão japonesa da Indochina. Em junho de 1940, a França se rendeu à Alemanha após apenas um mês e meio de guerra, e como o Japão e a Alemanha eram aliados, os japoneses decidiram tomar posse da Indochina, que na época era uma colônia francesa. Com a invasão japonesa da região decorrendo de forma muito rápida entre os dias 22 e 26 de setembro de 1940. No entanto, logo em 1941, os japoneses começaram a sofrer ataques incessantes de rebeldes locais liderados por Ho Chi Minh, fundador do movimento Viet Minh, iniciando uma guerra brutal que obrigou os japoneses a manterem naquela região quase 1 milhão de soldados. Logo após a rendição incondicional japonesa em setembro de 1945, o controle da Indochina voltou para mãos francesas, com Ho Chi Minh e os seus rebeldes, que durante anos combateram os japoneses, não aceitando essa decisão, iniciando logo em 1946 a chamada Primeira Guerra da Indochina, um conflito marcado por um tipo de combate ao qual os franceses não estavam habituados e que envolvia principalmente a guerrilha, com as forças de Ho Chi Minh aplicando contra os franceses a mesma guerra de guerrilha que tinham aplicado contra os japoneses, resultando 7 anos e 7 meses depois, em agosto de 1954, na derrota e expulsão dos franceses da Indochina, abrindo caminho para o nascimento do Vietnã do Norte, controlado por Ho Chi Minh, do Vietnã do Sul, apoiado e financiado pelos Estados Unidos, e dos reinos do Laos e do Camboja. Mas a paz durou muito pouco tempo, com o norte comunista, graças às armas e recursos recebidos da China e da União Soviética, começando a lançar contra o sul uma série de ataques visando a conquista e a unificação da região.
Além dos ataques a partir do norte, foi criado, no interior do Vietnã do Sul, um movimento guerrilheiro armado conhecido como Vietcong, atuando em coordenação com as forças do Vietnã do Norte em ataques conjuntos que estavam, aos poucos, derrotando o Vietnã do Sul. Com todos esses ataques do norte iniciando em novembro de 1955, a Guerra do Vietnã. Nos primeiros 9 anos dessa guerra, entre 1955 e 1964, os Estados Unidos atuaram apenas como observadores e instrutores, com Washington se limitando a fornecer armas, munições e a ensinar os sul-vietnamitas a operá-las. No entanto, entre o final dos anos 50 e início dos anos 60, com os norte-vietnamitas avançando lentamente pelo sul, o número de militares norte-americanos aumentou de forma exponencial, passando de menos de 1.000 em 1959 para mais de 23 mil em 1964. Os Estados Unidos, na época já sob a presidência de Lyndon Johnson, sabiam que era apenas uma questão de tempo até o norte comunista vencer. E eles sabiam que a única forma de impedir isso seria com a entrada direta dos Estados Unidos e de outros países aliados naquela guerra. Com essa oportunidade surgindo em 2 de agosto de 1964, no chamado Incidente do Golfo de Tonkin. Um ataque naval norte-vietnamita que, apesar de ter realmente acontecido, não foi tão grave como apresentado pelo Congresso dos Estados Unidos, que buscava apenas um pretexto para iniciar a intervenção militar total dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, que começou oficialmente em 10 de agosto de 1964 com a Resolução do Golfo de Tonkin, que abriu caminho para o envio de centenas de milhares de tropas dos Estados Unidos para a guerra, dando início, então, à Guerra do Vietnã que conhecemos dos filmes de Hollywood. Entre agosto de 1964 e dezembro de 1972, os Estados Unidos, apoiados por tropas sul-vietnamitas e de outras nações aliadas com destaque para a Austrália, venceram todas as grandes batalhas travadas contra as forças norte-vietnamitas e contra os guerrilheiros Vietcongs sul-vietnamitas. Mas então, como foi que todo o Vietnã acabou sendo unificado debaixo da bandeira comunista em 1975? O motivo para isso são vários, começando pela estratégia de guerrilha adotada pelos comunistas. Assim como os franceses nos anos 40 e 50, os norte-americanos não estavam habituados a esse tipo de combate quando entraram com força total na guerra nos anos 60. Os norte-vietnamitas, profundos conhecedores do terreno, implementaram táticas de guerrilha clássicas como, por exemplo, emboscadas de unidades, atraindo-as para zonas minadas e com forte presença inimiga, e o uso massificado de túneis que permitiam que unidades inteiras permanecessem escondidas debaixo da floresta, apenas aguardando o momento certo para apanharem as tropas inimigas desprevenidas. O forte apoio popular que os norte-vietnamitas tinham em algumas zonas rurais no Vietnã do Sul também facilitou muito o esforço logístico. Tudo isso forçou o Pentágono a implementar, em tempo recorde, novas estratégias e táticas como a cavalaria aérea, através da qual grandes formações de infantaria, apoiadas pela artilharia e a força aérea, eram destacadas em pontos-chave da retaguarda inimiga. Outra tática implementada pelos Estados Unidos em resposta à guerrilha norte-vietnamita foram as colunas de pelotões, com pequenas formações seguindo em paralelo por território ocupado pelo inimigo, separadas entre si por algumas centenas de metros, convergindo e se apoiando mutuamente quando o inimigo era detectado. Além disso, os Estados Unidos usaram e abusaram do seu poderio aéreo, lançando contra o Vietnã mais bombas do que aquelas que lançou contra a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, fazendo também uso de terríveis agentes químicos desfoliantes que afetaram e continuam afetando a saúde dos civis naquela região. Tudo isso resultou em taxas elevadíssimas de baixas para o Vietnã do Norte, com fontes referindo mais de 1 milhão de mortos e mais de 600 mil feridos, com os Estados Unidos acumulando 58 mil mortos, ou seja, para cada soldado dos Estados Unidos morto, o Vietnã do Norte perdia 17. No entanto, a percepção dessas baixas era muito diferente em cada país.
Sempre que um soldado norte-americano era morto ou ferido, crescia nos Estados Unidos o descontentamento com uma guerra que, para eles, não tinha nenhum sentido. Washington dizia que estavam lutando para combater a expansão do comunismo no mundo, mas, na prática, estavam apenas enviando jovens para serem mortos ou feridos no meio de uma floresta úmida e quente em um canto remoto do Sudeste Asiático. Com isso aumentando e fortalecendo muito os movimentos internos contrários à guerra. Mas no Vietnã do Norte, cada soldado morto ou ferido era visto como um herói que tinha feito o sacrifício máximo para a proteção do seu país e para a expulsão do invasor. Portanto, a cada baixa norte-americana tornava-se mais difícil para Washington manter o esforço de guerra diante de uma opinião pública cada vez mais crítica e negativa. Mas a cada baixa norte-vietnamita, a motivação e o esforço de guerra ganhava ainda mais impulso e apoio interno. E por isso, mesmo perdendo 17 vezes menos soldados e vencendo todas as grandes batalhas, as baixas constantes e elevadas e a sensação de que o Vietnã tinha se convertido em uma guerra sem fim foi tornando cada vez mais difícil para Washington manter aquela guerra, levando Richard Nixon a tomar, em 1972, uma medida drástica visando cortar o fluxo de suprimentos dos norte-vietnamitas, lançando em maio daquele ano a Operação Linebacker, uma das maiores ações de bombardeio aéreo da história. O estrago causado na retaguarda norte-vietnamita obrigou a paralisação da ofensiva comunista em direção ao sul, com o presidente Nixon, que naquele momento enfrentava, além da oposição interna à guerra, também graves escândalos políticos, se aproveitando disso para oferecer ao Vietnã do Norte termos de paz muito vantajosos que resultaram em 27 de janeiro de 1973 na assinatura do Acordo de Paz de Paris, que colocou um fim à Guerra do Vietnã. Segundo os termos do acordo, os Estados Unidos sairiam completamente do Vietnã, os prisioneiros de guerra seriam todos libertados, um cessar-fogo completo começaria a valer em todo o território e seria criado um Conselho Nacional visando a reconciliação e a reunificação, mas sem recurso à luta armada, respeitando um processo mais livre e democrático possível. Logo após a assinatura do acordo, os Estados Unidos cumpriram a sua parte e saíram do Vietnã, mantendo apenas observadores e linhas logísticas para o fornecimento de armas e munições. No entanto, assim que o último soldado norte-americano deixou a região, o Vietnã do Norte voltou às ofensivas, com a Guerra do Vietnã se reiniciando com força total em março de 1973, apenas um mês após a saída dos Estados Unidos. Tornou-se imediatamente óbvio para a administração Nixon que os comunistas do Norte não estavam dispostos a respeitar os termos do acordo de paz. No entanto, naquele momento, a sociedade americana estava totalmente contrária à ideia de voltar a enviar jovens para aquela guerra, com Nixon enfrentando uma gigantesca tempestade política no âmbito do escândalo de Watergate, que tinha arrebentado em junho de 1972. E assim, com a opinião pública interna contrária à guerra e com o futuro político de Nixon cada vez mais ameaçado, os Estados Unidos não tiveram outra opção a não ser assistir passivamente ao avanço dos comunistas norte-vietnamitas contra o Vietnã do Sul. E assim, após mais 2 anos de guerra, com os Estados Unidos proibidos pela opinião pública de voltarem ao combate, em 30 de abril de 1975, todo o Vietnã foi unificado debaixo da bandeira comunista do Norte. Portanto, em resumo, aquilo que garantiu a vitória dos norte-vietnamitas na guerra foi a motivação para o combate, a vontade de expulsar o que viam como um invasor, técnicas avançadas de guerrilha associadas a um profundo conhecimento do terreno local e, é claro, um pouco de jogo sujo, com os comunistas do Norte aceitando um acordo que eles sabiam de antemão que não iriam cumprir, aguardando apenas a saída dos Estados Unidos para então voltar com força total ao ataque. Todos esses fatores, combinados, garantiram a vitória do Vietnã do Norte. Conflict of Nations é um jogo de estratégia PVP online gratuito. Escolha sua estratégia, participe de batalhas épicas e domine o mundo.
Clica no primeiro link aqui na descrição para ganhar 13 mil de ouro, um mês de assinatura premium de graça. Oferta disponível por apenas 30 dias. Clique no link, escolha o seu país e lute até a vitória.